Boa noite a todos. Que nós possamos nesse momento, após essa prece de harmonização maravilhosa, estar com os nossos corações abertos. Não só a nossa mente, nosso mental, a nossa razão, mas o nosso coração que nos liga diretamente ao nosso eu verdadeiro. E assim que nós possamos comungar juntos um pouco mais dos conhecimentos de Jesus, fortalecendo em nós a boa vontade e a certeza que não estamos sós na nossa jornada. E é justamente sobre isso, sobre a consolação das nossas dificuldades, especificamente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Consolador, sobre a doutrina, que a gente vai pensar um pouquinho, vai explanar algumas ideias, para que plante uma semente no coração de cada um, e cada um deixe desabrochar esses conhecimentos, através da busca individual de cada um de nós. Não existem receitas, Jesus já nos mostrou isso. Existe a vivência dos seus ensinamentos. E a gente vai direto à fonte, quando a gente vai falar sobre essa passagem do Evangelho. Nós vamos falar do capítulo 14 de João. A gente vai ler um pedacinho, mas é interessante que cada um, se puder, ler em casa o Evangelho no capítulo 14 de João, em que no livro da tradução do Haroldo, que a gente vai ler, ele colocou como Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para a gente não se prolongar muito, a gente vai falar o comecinho e as partes principais, os versículos principais que a gente vai falar. Então esse capítulo, ele acontece, essa passagem, um pouco antes da crucificação, de todo o martírio de Jesus. Mais para frente, no Evangelho de João, a gente vai ver exatamente João descrevendo a crucificação, o martírio de Jesus. E é um momento em que Jesus está com os seus discípulos. Jesus não fala às multidões nesse momento. Jesus acabava de cear com seus apóstolos e teria então uma conversa com eles. E ele teria então nos presenteado, com a promessa do Consolador prometido, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Então, o capítulo, no versículo 1, ele começa assim: Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Aí no versículo 15 ele fala: E se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, que é a tradução que o Haroldo faz do Consolador. Que Paracleto é uma palavra grega, que significa, entre outras coisas, Consolador, que nós vamos falar. Então, eu vos darei outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós, estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me contempla. Vós me contemplais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai.
vós estáis em mim e eu em vós. E no versículo 26, ele diz mais uma vez sobre o Consolador, mas o Paracleto, ou Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará todas as coisas que vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando a gente lê essa passagem, começam algumas indagações sobre Espírito Santo, Espírito da verdade ou Espírito de verdade. E é isso que a gente vai também fazer a colocação. Kardec coloca na Gênese, no capítulo 12, sobre profecias. Porque aqui Jesus está fazendo uma profecia, que ele mandará um Consolador. E o Kardec, na Gênese, ele faz uma comparação que eu achei muito interessante, da gente pensar em termos de profeta, em alguém que prediz o futuro, né? Todos nós, muitas vezes, ficamos interessados em procurar alguém que, teoricamente, prediz o futuro, né? A nossa curiosidade é muito grande. Então, ele compara mais ou menos assim. O profeta seria alguém que está no cume de uma montanha. Então, imagine essa pessoa no cume de uma montanha. E daquela altura que ele está, ele consegue vislumbrar, enxergar toda a paisagem que está abaixo, todo o caminho, tudo o que está acontecendo. Ele vê tudo, tudo. Em outra dimensão, em outra situação, o profeta, a pessoa está lá em cima da montanha. Alguém, pode ser nós, está no caminho lá embaixo da montanha. Quem está no caminho, ele tem um objetivo para chegar em algum lugar. Ele sabe que ao final desse caminho, ele vai chegar onde ele quer. Só que durante esse caminho, nós não sabemos os obstáculos que vamos encontrar, se vamos encontrar ladrões, se vamos encontrar águas para transpassar por esse caminho, se vamos ter algum lugar para nos ter um descanso, se vamos ter alguém para nos amparar, nós não sabemos. O tempo, quando você está nesse caminho, você vai marcar por referências, como noite e dia. Então, a gente marca o tempo, por exemplo, né? A noite e o dia, e conta as horas. Por isso existe o tempo. Então, a gente vai marcar referências de chegar em determinados locais em tanto tempo. Só que quem está lá em cima, ele vê tudo na mesma hora, porque ele está enxergando o todo. Deu para entender? Quem está embaixo está contando o tempo. Quem está em cima está vendo tudo o que acontece. Se essa pessoa que está em cima e vendo tudo o que acontece descer e ir de encontro com essa que está no caminho, ela vai poder falar para ela, olha, lá na frente tem um obstáculo assim e assim que você vai ter que transpor. Lá na frente você vai ter que fazer determinada volta, porque ali não vai dar para passar. Então, para nós que estamos lá embaixo, nós vamos falar, como é que ele sabe? Porque nós não sabemos. Então, ele predisse o futuro. Então, para nós, ele fez uma profecia. Só que não existe profecia nenhuma para quem está lá em cima. Então, é assim que a gente tem que enxergar os profetas. Eles veem o todo. Eles vinham, né, e vêm além. E também Jesus. Emmanuel, no livro Consolador, que se vocês quiserem aprofundar mais sobre o Consolador Prometido, sobre esse capítulo, obra de Emmanuel, né, O Consolador, psicografia de Chico Xavier. Na pergunta 276, existe a seguinte questão. A previsão e a predição nos livros sagrados dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo? Então, há uma pergunta,
a Emmanuel se os profetas do Velho Testamento, e principalmente ele está se referindo, estavam diretamente inspirados pelo Cristo. E Emmanuel responde: nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor, pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados para sondar com precisão a estrada do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. Então, daqui dá para a gente já começar a pensar. O que Emmanuel quis dizer? Que há 5 bilhões de anos, desde quando começou a evolução na Terra, no planeta Terra, como planeta primitivo, Jesus, como governador do orbe, tem uma falange de espíritos puros, espíritos que chegaram a um nível muito superior a nós e que nós também poderemos chegar. E esses espíritos, essa legião que Emmanuel chama, referindo-se na época de Roma, os grandes exércitos romanos eram chamados de legião, são espíritos que estão com Jesus, trabalhando com Jesus, tutelando, auxiliando diretamente aqui na Terra a nossa evolução. Então, desde a primeira revelação, que é o Velho Testamento, os livros do Velho Testamento, existe aí a inspiração desses espíritos tutelares sobre a égide, sobre a orientação de Jesus, inspirando os profetas. E é claro, o conhecimento, como nós sabemos, veio de acordo com a evolução espiritual de cada época. E a cada época vêm essas luzes do céu, esses espíritos puros que são chamados de estrelas. No Velho Testamento é colocado isso, quando Deus fala com Abraão. Então, os espíritos puros são chamados de estrelas, eles descem à Terra e trazem luz a nós. Um pouco mais de conhecimento, quando nós já estamos preparados intelectualmente para receber esses bálsamos. Também no Consolador, na pergunta 312, existe uma questão muito interessante, que a Igreja transformou num dogma, o dogma da Santíssima Trindade, que todos praticamente sabem, conhecem, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que significaria isso? Então, há uma pergunta para Emmanuel da seguinte forma: como interpretar a afirmativa de João? Que João fala sobre essa trindade no seu evangelho. Aí João diz: 3 são os que fornecem testemunhos no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. O que João quis dizer sobre isso? É feita a pergunta a Emmanuel. E Emmanuel responde: João referia-se ao Criador, que é o Pai, a Jesus, que é o Verbo, que constituía para a Terra a sua mais perfeita personificação de Deus, Jesus. E a legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primórdios dos dias da organização terrestre sobre a misericórdia de Deus. Então, nada é o acaso. Nada que acontece é caos. Embora nós, nosso pequeno entendimento, enxerguemos assim. E essas manifestações estão em várias passagens, no Velho Testamento e também no Novo. Um exemplo, no Velho Testamento, quando Moisés recebe os ensinamentos, as tábuas das leis, diz na Bíblia que ele ouviu uma voz, acreditando como se fosse Deus.
Na verdade, Emmanuel nos esclarece que eram 70 vozes, porque naquela época o povo de Israel eram 70 tribos, com dialetos diferentes e maneiras, culturas diferentes. Então, 70 vozes trouxeram o ensinamento de Deus, as leis de Deus até Moisés, para que essas 70 aldeias, 70 tribos de Israel, pudessem compreender e fortalecer nos seus corações a ideia de um Deus único, do monoteísmo, que é a base de tudo para que possamos compreender a Deus e as suas leis. No fenômeno também que acontece descrito no Atos dos Apóstolos, Pentecostes, que vocês já com certeza conhecem, que acontece 50 dias após a Páscoa e após a morte de Jesus, era costume nessa época, grande multidão de várias tribos irem até Jerusalém para fazer os determinados rituais que eram impostos pela lei naquela época. E lá estavam também os discípulos, junto Pedro e todos os discípulos. E conta-se na Bíblia que, quando eles estavam na praça com uma multidão de pessoas de vários dialetos, o Espírito Santo, uma língua de fogo, é bem colocado assim, porque João coloca bem no simbolismo, né? Desceu até cada um dos discípulos de Jesus, que começaram a falar em línguas diferentes, para que todos pudessem entender. O que era essa língua de fogo? Nada mais do que espíritos da legião de Jesus descendo, trazendo os ensinamentos, relembrando no coração e na mente dos discípulos que conviveram com Jesus os seus ensinamentos, através de um fenômeno. Qual fenômeno? Mediúnico. Nada mais do que mediunidade. Nada mais do que psicofonia. Nesse momento, na Bíblia, isso é bem claro. E aí, Emmanuel nos leva a refletir sobre a responsabilidade daquele que tem aptidão física de poder ter o intercâmbio com a espiritualidade, chamado médium, que hoje nós, graças à doutrina espírita, estamos trabalhando o conhecimento e trabalhando a nós mesmos, dentro de nós, a mudança íntima, para que possamos usar desse instrumento da melhor maneira possível, para a nossa evolução e a evolução daqueles que caminham conosco. E no livro, então, Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel faz uma colocação sobre mediunidade que é para a gente refletir. Quando ele diz assim, ele vai falar sobre esse pedacinho que eu vou ler no início, está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 17. E Emmanuel vai comentar esse versículo. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Nada mais é do que o fenômeno mediúnico, que hoje a gente vivencia em todas as religiões. Não só no espiritismo, também no católico, através do carismático, também no evangélico. Só que a diferença é que nós espíritas, graças a Kardec, graças à falange de espíritos trabalhadores de Jesus, temos mais clareza sobre esse fenômeno e de como usá-lo para da melhor maneira possível, de acordo com as leis de Deus. E o Emmanuel, ele comenta então o seguinte: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova.
atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida dos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelece-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecoste, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que dilata dos apóstolos aos círculos de todos os homens, todos nós. Ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, esse chamamento é para a nossa responsabilidade perante como nós estamos vivenciando todos esses conhecimentos que nós estamos tendo oportunidade. Nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, reencarnados no Brasil, podendo entrar em contato mais profundamente com a doutrina espírita. Que o Brasil, todos sabem, é o maior país espírita do mundo. E que hoje leva a todos os outros continentes, novamente, inclusive a Europa, os ensinamentos da doutrina de Kardec, que foi codificada por Kardec. E Emmanuel coloca que mediunidade sem reforma moral é mediunismo. Se eu não vivenciar aquilo que eu estou aprendendo dentro da doutrina, se eu fizer uma coisa na minha casa e depois, na reunião mediúnica, eu me coloco à disposição, muitas vezes eu vou ser um médium falho. Eu não vou receber daquele conhecimento, mesmo quando eu recebo as dores daquele que vem trazer, o espírito sofredor, que vem trazer as suas dores, eu vou simplesmente ser um filtro, eu vou estar ali falando e pronto, sair de lá, nada para mim serviu. Só que nós temos que pensar que olha a oportunidade, se eu vivencio, se eu sinto em mim, o médium sabe disso, quem é médium, a dor do outro e não aprendo a lição com ele, é muita burrice, né, gente? Porque se eu estou vendo que o outro sofreu, é uma oportunidade, eu estou ajudando, mas eu estou aprendendo. E eu vou continuar fazendo errado, eu estou jogando fora o dom que eu tive, que eu recebi. E Emmanuel coloca o seguinte, mesmo aqueles que não são médicos, que não se acham médicos, todos nós sabemos, podemos ter a oportunidade de ter esse intercâmbio com um outro plano, o plano que a gente chama espiritual. Principalmente se vai caminhar junto com a nossa depuração moral. Todo espírito que caminha, se esforça para a sua melhora espiritual, ele vai ter, consequentemente, essa facilidade de intercâmbio com a espiritualidade. E vai ter a mediunidade, que a gente chama, de intuição, psicofonia. Na maioria de nós, hoje, caminhamos para a intuição. A gente se abrindo, saindo do nosso dia a dia, das nossas mazelas do dia a dia, se abrindo para o próximo, que é o lema da doutrina, fora da caridade não há salvação.
eu me abro para a espiritualidade e para a minha melhora espiritual. Então, nós temos que pensar que existe uma grande falange de espíritos elevados, trabalhando com Jesus, nos dando força, nos auxiliando, nos orientando. Nós não estamos abandonados. Nós não podemos nos dar ao luxo de perder tempo com reclamações. Perder tempo achando que a nossa dor é muito maior do que todo mundo. Achando que a nossa dificuldade é muito maior. Achando que nós estamos abandonados, que nós estamos sozinhos. Isso é egoísmo. Isso é orgulho. Isso é comodismo. Querer receber tudo de mão beijada. E não foi isso que Jesus falou. Ele falou, pedi e obtereis. Bateis e abri-vos-á a porta. Eu tenho que fazer a minha parte. E para isso eu preciso estar aqui, encarnado, convivendo com as dificuldades, convivendo com o meu próximo, que muitas vezes eu tenho dificuldade de conviver, mas que ele reflete dentro de mim, com certeza, eu tenho o defeito daquele que eu calunio, que eu faço a fofoca, que eu muitas vezes julgo. Se eu enxergo no outro, é porque dentro de mim existe. Isso é uma coisa para a gente pensar. Então, se existiu essa falange, existe essa falange que vem nos auxiliando na nossa jornada de muitas encarnações que a gente vem fazendo, essa falange, é claro, junto com Jesus, está a orientar dentro da doutrina. E foram eles, os espíritos, que trouxeram. Por isso que, naquele momento, muitos lugares no mundo inteiro começaram a receber mensagens mediúnicas, que Kardec começou, então, a estudá-las. E primeiro ele colocava na Revista Espírita, né? Ele, todo começo do mês, sempre até dia 5, Kardec colocava as mensagens. E era colocado, então, dentro das revistas espíritas, colocado em discussão todas aquelas mensagens. E ele ia escolhendo, orientado, intuído, né, as mensagens que mais eram a resposta mais exata, passando pela razão, como ele sempre colocou, para ele fazer... de repente, ele resolveu fazer um livro. E quando, no Obras Póstumas, ele fala que quando ele começou a fazer um livro de perguntas e respostas, né, que é o Livro dos Espíritos, ele achou que era só esse que ele ia fazer. Então, que ele ia pegar todas aquelas perguntas e aquelas mensagens, né, elaborar perguntas, receber essas respostas também, e elaborar o Livro dos Espíritos. Ele mesmo fala que ele não sabia ainda que ele tinha um longo caminho pela frente e muitas dificuldades, como ele teve para escrever, para poder compilar e fazer os outros livros, né? O livro dos médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quando a gente fala espírito, então, de verdade, às vezes de verdade ou da verdade, na verdade é espírito de verdade mesmo. Porque em francês, na tradução correta mesmo, é espírito de verdade, né? Kardec refere a um espírito que orienta a outros que deram as mensagens. Não, quando se fala em espírito de verdade, é uma pessoa. Quando se fala Espírito Santo, é a legião que ajudou esse espírito de verdade. E quem é o espírito de verdade? Se nós pegarmos o Evangelho
segundo o Espiritismo, capítulo 6, nós vamos ver duas mensagens que têm a assinatura O Espírito de Verdade. E lá dá para a gente ter uma pista de quem é. E tem uma historinha também interessante no Obras Póstumas, que eu estava esquecendo de contar, em que, em determinado período, o Kardec, quando ele foi escrever, quando ele foi compilar, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não fez como ele fez com os outros, ele não expôs os textos para os amigos, não. Ele se retirou num local afastado e, através de uma médium, ele começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele estava fazendo, então, escrevendo, ele começou a ouvir pancadas, fenômeno físico, né, na sua casa. E ele não estava entendendo muito bem o que eram aquelas pancadas. E aí um irmão que veio trazer uma mensagem, o Kardec perguntou com toda a educação para esse irmão: o que são essas pancadas que está acontecendo aqui na minha casa? E esse espírito respondeu: é um espírito familiar a você. Pergunta para ele o que ele quer. Ele está aqui. E aí Kardec, com toda a sua nobreza, faz uma pergunta bem elaborada. Ele pergunta: meu espírito familiar, o que você gostaria de me dizer? Quem é você, aliás? Qual é o seu nome? E esse espírito, manifestando, disse: pode me chamar de Verdade. E nesses meses agora, que por vários meses, estarei com você por 1/4 de hora, 25 minutos, para que você possa tirar todas as suas dúvidas. O Espírito de Verdade era um espírito familiar de Kardec. Por quê? Porque Kardec era da falange de Jesus. Também fazia parte da legião de espíritos que vem de tempos em tempos à Terra trazer novos conhecimentos. Então ele fazia parte desse grupo. E quem então é o Espírito de Verdade? No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes a gente não lê, dá para a gente ter a certeza quem é. Fala o seguinte, assinado pelo Espírito de Verdade. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que as vossas vozes se unam, e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo a outro. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amo-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, podereis entrar no reino dos céus. Era Jesus, é Jesus. Não, na verdade, não é Jesus daquela figura como nós conhecemos o crucificado. É um aspecto do Cristo, porque Cristo é diferente de Jesus, mas isso é uma palestra que vai ficar para outra vez. Então, o Espírito de Verdade é uma manifestação do Cristo. Na verdade, a gente fala Jesus, né? Mas é o Cristo que é o governador do orbe. Jesus foi uma personificação humana do Cristo, como nós conhecemos. Aí,
nós começamos a pensar na nossa responsabilidade. No quanto nós realmente acreditamos nessa doutrina que nós escolhemos para conhecer e vivenciar. No quanto nós aprendemos com o Consolador, que é a doutrina, a viver verdadeiramente a nossa dor. Porque a palavra Consolador tem a palavra dor. Então, consola a dor. Como eu estou entendendo as minhas dores, as minhas dificuldades do dia a dia, as minhas mazelas interiores? Será que eu estou confiante na terceira revelação? Será que eu estou ciente que a terceira revelação, a doutrina espírita, veio trazer luzes aos ensinamentos de Jesus? Veio nos trazer outras respostas, outros entendimentos, para que possamos evoluir, caminhar com a certeza que lá na frente nós também poderemos ser trabalhadores de Jesus, como diz Jesus, que nós vamos poder ser como Ele. Será que nós confiamos nisso? Como que está a nossa autoestima? Como que eu me sinto em relação a mim? Eu me amo realmente? Eu sou grato? Eu acordo todo dia e agradeço a Deus a oportunidade de estar como essa pessoa. Porque eu não sou essa pessoa, eu estou. Eu sou o espírito imortal, centelha divina, que tem a obrigação de só avançar, porque ninguém retrocede. Nós podemos ficar estacionados, teimosos, lutando contra nós mesmos, reencarnando várias e várias vezes, caindo nos mesmos erros, nas nossas dificuldades. Mas isso é o nosso livre-arbítrio, é a nossa escolha. A casa do Pai é edificada a cada dia, a cada momento que eu vivo os ensinamentos de Jesus, que são a personificação das leis de Deus, que nós ainda, que é a maneira como nós podemos compreender. A casa do Pai não está lá no céu. A gente não vai a Deus, a gente vem a Deus. Nós é que construímos o reino de Deus dentro de nós. Por isso que Jesus disse que a paz que Ele traz não é essa paz que nós conhecemos. É uma paz de consciência tranquila. De certeza que eu estou fazendo o meu melhor. De certeza que eu vou fazer de novo e vou tentar acertar várias vezes. E não ficar me culpando, achando que eu não tenho jeito, que eu não sou capaz, que eu não posso fazer. Todos somos capazes. Todos somos filhos de Deus. Nós estamos menosprezando como o filho pródigo que saiu e desperdiçou os seus dons, toda a sua herança. E depois que ele estava lá embaixo, no fundo do poço, comendo com os porcos, ele enxergou. Eu sou filho de Deus. Eu, lá na casa do meu pai, que era o pai dele, que é Deus, a personificação simbólica Deus, eu sou o melhor tratado, os servos são melhores tratados. Então eu vou até meu pai, e o pai recebe, Deus recebe a todo momento, a porta está aberta. Só que a porta é estreita, como disse Jesus, porque a porta das nossas facilidades materiais é bem grande, dos nossos desenganos, porque se vocês forem pensar, nas 24 horas do dia, pensem, quantos minutos vocês conseguem, eu falo por mim também, estar em paz, estar em harmonia, estar em equilíbrio, estar sentindo a presença de Deus em vocês. É muito pouco. A gente desperdiça 24 horas na luta do dia a dia, inventando dificuldades, inventando culpados para as nossas próprias escolhas. Somos nós que escolhemos. Ninguém faz por nós. Cada um atrai aquilo que tem dentro de si. Se eu vivo num ambiente de guerra,
é porque eu vivo em guerra dentro de mim. E é isso que a gente tem que despertar. É isso que a gente tem que sentir. E é isso que Emmanuel trata também no livro Palavras de Vida Eterna, quando ele fala de como a gente tem que carregar a nossa cruz, as nossas dificuldades. Porque Jesus disse que se a gente estiver com ele, o jugo dele é leve. E aí Emmanuel, na página 74, quando ele fala, o título é Nossa Cruz, ele pega um versículo do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que fala assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí Emmanuel faz o seguinte comentário: ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo. A dor é processo. A perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e de resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Imaginem-se agora, se vocês dormissem e amanhã acordassem no plano espiritual. Como seria? Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo instante e tomar a nossa cruz. Que nós possamos, então, ter a certeza que, como disse Jesus, o jugo dele é leve. E que se eu tomar a minha cruz e voltar os meus sentimentos, as minhas emoções, para os ensinamentos de Jesus, não é só a minha mente. Não adianta eu saber de cor o Velho Testamento, o Novo Testamento. Isso os fariseus já faziam. E como dizia Jesus, sepulcros caiados, podridão por dentro. Não adianta a cabeça saber. Não adianta a razão saber. A gente tem que sentir. A gente tem que viver. Bem viver as nossas dificuldades. E tirar das nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, uma educação, um crescimento, um burilamento das nossas virtudes. E para isso, a gente tem que confiar. A gente tem que ter fé. Tem que acreditar que não estamos sós. Cada um de nós tem um amigo espiritual que está ali nos amparando, e a gente sabe disso. E cada um que tem a vontade de ajudar o próximo tem uma falange ajudando. Não é só o amigo espiritual. Cada um que está voltado na boa vontade da caridade, do amor ao próximo, tem a legião de trabalhadores de Jesus ao seu lado. E que nós não esqueçamos das palavras de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Não é pela violência que nós vamos vencer, mas é pelo amor, é pela paciência, é pela tolerância, é pela benevolência,
é pela indulgência, é pelo exemplo, paciência, que nós vamos vencer o nosso ego, o nosso egoísmo, nos abrindo os nossos corações para a verdadeira vivência com Jesus no nosso dia a dia. Que a paz de Jesus fortaleça os nossos corações, que nós possamos sair daqui alegres, na certeza que estamos no momento certo, no local certo, com as pessoas certas, para a nossa melhora espiritual. Obrigada.